um sábio chamado Nasrudin. Ah, Nasrudin, ele corria mundo. E todo o povo, a aldeia, que ficava sabendo que Nasrudin ia passar por ali, perto que seja, todo mundo corria em polvorosa para ouvir as notícias, as informações, até mesmo as aventuras do sábio. E certa vez, dessa vez aconteceu. Nasrudin estava passando por um desses vilarejos e alguém disse: "O sábio Nasrudin está por aqui, vamos falar com ele, vamos chamá-lo para contar algumas de suas aventuras, histórias para o nosso povo." E assim foi. Vocês sabem, não é, que nesses grupos sempre tem alguém que tem uma grande ideia e alguém falou: "Vamos lá, vamos falar com ele, vamos chamá-lo." E foram. E não é, gente, que chegando lá disseram: "Nasrudin, por favor, conte um pouco das suas histórias para o nosso povo, nossa gente vai ficar muito feliz." Ele olhou e disse: "Bom, sendo assim, diga ao seu povo que amanhã às 8 horas da noite, em ponto, eu estarei lá." E assim foi. O povo, durante todo o dia, se preparou, esperou, confabulou e às 8 horas da noite, em ponto, ele chegou. Colocou sua mala sobre a mesa e disse: "Boa noite. Bom, já que vocês me chamaram até aqui, vocês já sabem do que eu vou falar." O povo inteiro respondeu: "Não, não sabemos." Ora, gente, se vocês não sabem do que eu vou falar, então eu vou embora. Foi embora. "Ah, não é possível. O sábio esteve ali e não falou nada, não contou nada." Não, não pode ser. Mas nesses grupos sempre tem alguém que tem uma grande ideia. E alguém disse assim: "Vamos combinar, vamos tentar mais uma vez. E quando ele perguntar, todo mundo diz: 'Sim, sabemos.' Aí não vai ter jeito. Combinado? Combinado." E assim foi. Tentaram mais uma vez e mais uma vez ele estava lá. Às 8 horas da noite, em ponto. Colocou sua mala sobre a mesa e disse: "Boa noite. Já que vocês me chamaram até aqui, vocês já sabem do que eu vou falar." O povo inteiro respondeu: "Sim, sabemos." Ora, se vocês já sabem do que eu vou falar, então eu vou embora. Foi embora, não é possível. Mais uma vez o sábio esteve aqui tão perto e não falou nada. Mas nesses grupos sempre tem alguém que tem uma grande ideia, não é? E alguém falou: "Vamos combinar, tentaremos mais uma vez." E quando ele perguntar, essa parte, isso daí para lá, diz: "Sim, sabemos." E essa outra parte, isso aí, gente, daqui para cá, diz: "Não, não sabemos." Aí não vai ter jeito. Combinado? Combinado. E assim foi, mais uma vez. Conseguiram. Ele chegou no dia seguinte, às 8 horas da noite, colocou sua mala sobre a mesa e disse: "Boa noite. Já que vocês me chamaram mais uma vez até aqui, vocês já devem saber do que eu vou falar." Aí, gente, sim, não. Ora, sendo assim, a parte que sabe conta para quem não sabe, eu vou embora. Ah! Agora eu já vou adiantando aqui, neste lugar, sabe o que eu estou hoje, e vou lançar uma dica aí para vocês, até um desafio nessa coisa curiosa de abertura do programa. O Nasrudin aqui quer saber o que a parte de dentro de cada um de vocês pode aprender com a parte que sabe, ou até mesmo a parte que não sabe, aprende com a que sabe. Vamos conversar? Vamos falar sobre isso? Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sustentável SA, programa de número 43. Como foi a semana de vocês? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? Vocês viram que nós começamos o nosso programa hoje a todo vapor, não é isso? Com estilo, hein? Com estilo. Temos até Nasrudin, que legal. Muito bem, antes de apresentar, você já conhece, mas antes de apresentar oficialmente e formalmente a nossa entrevistada de hoje, temos aqui ao nosso lado a nossa querida consultora, taróloga, chatista também, Viviane, tudo bem, Viviane? Tudo bem, Ricardo? Boa noite. Vai? Tudo bem? Bom? Tudo tranquilo? Boa noite a todos. E do nosso lado esquerdo, vocês já viram que hoje o programa vai pegar fogo. Nós temos aqui ao nosso lado nossa colega de casa, apresentadora do programa Que História é Essa? Todos os sábados, às 10 da manhã, Elaine Gomes. Tudo bem, Elaine? Olá, tudo bem. Adorei a sua história. Muito obrigada. Nasrudin. Nasrudin. Que legal. Ele no final não explicou nada. Não explicou nada, ele é um ser esperto. Nós estamos mudando o chat, não sei se vocês viram, tá melhorando, mas tem esse processo processo de novo aí, transição. não é isso? Muito legal, né? Tá ficando bonito, né?
Vai ficar diferente, né, Ricardo? Vamos lá. Várias carinhas aqui, vários emoticons. E vamos à nossa entrevista. A Elaine Gomes, como eu já falei, é a apresentadora do Que História é Essa? Mas assim, eu vou ler para vocês porque eu não consegui decorar. Que é muita coisa. A menina tem 18 anos de idade e ela já tem, olha só, ela já é graduada em artes pela FAAP, ela é mestranda ou já é mestrada? Mestranda em arte e comunicação da ECA da USP. Especialista em arte de contar histórias, vocês já viram aqui no começo, radialista, escritora e contadora de histórias, docente em História da Arte e Cultura na rede Senac, docente em Educação à Distância da rede Unica, é isso? Única, né? Única. E no www.sampa.arte.br. É isso? Muito bem. Ufa! Com 18 anos de idade ela vai tudo isso? 18 anos. Quando eu fizer 20, então, não salva pra ninguém? A gente tá um pouco atrapalhada com o chat. Ela tá meio, é que o chat é novo, Ricardo. Precisa de um processo de adaptação. Então vamos lá, Elaine, diga uma coisa pra mim. Digo. Como é que você chegou a este dom de contar histórias? Depois a gente fala por que você tá aqui. Mas como é que chegou esse dom de contar histórias, Elaine? Então, eu atribuo isso à família mesmo, né? Porque família. eu venho de uma família que eu intitulo Contadores de Histórias. A minha avó Augusta, meu tio-avô, Sebastião, já foram, mas viveram muito tempo, assim. Ele viveu 80, ela viveu 95, e no sítio, né? E aí acabava a luz, acendia o lampião a querosene, fogão a lenha, pronto, né? Acabou. Aí já vinha o tio Bastião, a avó Augusta, né? Contando histórias lá pra mim e pra todos os outros primos. Posso usar que tinha um bolo de milho? Nossa, cafezinho, né? Leitezinho, aquela coisa toda legal, do sítio. Que legal. E aí você pegou o gosto, então, de contar histórias. Eu sempre gostei, assim, sempre fui uma criança já muito perto das palavras, assim. Também tive esse incentivo dos meus pais, né? Então, eles perceberam que eu tinha esse gosto pela leitura, eles colocavam lá jornais, revistas, eu ia recortando, ia colando, já criando situações imaginárias com as bonecas. Uma coisa que eu gostava muito era com bonequinhos de espiga de milho. E aí criava os personagens, né? O ruivinho, a loirinha, a morena, e assim ia. Acho que a imaginação veio daí já. Posso dizer que é uma época mais romântica do que a de hoje? Do que eu vejo. Você fala aqui, Lelê, parece uma cena assim meia utópica, né? Aquele fogão a lenha. Não é um negócio. Pra quem nasceu e morou em cidade a vida inteira, deve ser maravilhoso viver um pouquinho disso. Né? Uma roda de viola. Oh, meu Deus. Coisa boa, gente. Ó. E aí você, então você morou num sítio, é isso ou não? Morei no sítio até os 6 anos. Até os 6 anos. Daí meu pai, ele é ex-ferroviário e a história da linha férrea também reúne contadores de histórias, né? Porque no sítio onde nós estamos até hoje, os nomes dos bairros foram criados pelos nomes dos engenheiros que estavam construindo a linha férrea, né? Então se construíam grandes vilarejos, né? Porque as pessoas os trabalhadores ficavam muito tempo. Se conheciam, né? Se casavam. E aí, quando eu tinha 6 anos, meu pai foi transferido para Interlagos, porque esse sítio que eu estou falando é São Paulo, capital, é Serra de Santos. É o último bairro da Zona Sul, já é montanhoso, é bem serra mesmo. Tinha um trenzinho que chegava lá. É a Vila Marcilac, Engenheiro Marcilac. Proteção ambiental, tudo mais, é bem bonito. Tem as cachoeiras e tal. E aí meu pai veio para Interlagos. E aí a gente ficou uns bons 20 e poucos anos em Interlagos, que eu tive também a boa sorte, assim, de ter uma escola pública que incentivava muito a questão, até a 8ª série, né, antigamente. E tinha uma professora de artes, literatura, que incentivava muito, assim, concursos de leitura, teatro, dança. Isso é muito importante para mim e para todos os alunos dessa minha época. Né? Que legal, que legal. Tinha uma participação também no bairro. Isso você tinha quantos anos? Aí desde a segunda série, dos 8, 9 anos até os meus 18. 5 anos agora. É pouca coisa, né, gente? Engraçado você falar da escola pública de 5 anos, de boa qualidade. Nossa, pois é, não é? O seu bairro realmente é muito bom, Interlagos. Mas antigamente era bom mesmo. Era bom, é verdade. Eram bons tempos. Então, Elaine, aí, você me conta um pouquinho o que é esse dom de contar história, mas de um modo como você conhece hoje em dia. Porque uma coisa é você contar história por contar. Eu posso chegar e contar uma história para o meu filho, eu estou contando uma história. Sim. Mas você, tanto você como seus colegas, vocês têm toda uma prática, todo um profissionalismo de chamar a atenção do público para essa história, não é isso?
Conta um pouquinho como é que é essa classe de contadores de história. Então, eu fiz minha graduação em artes visuais pela FAP, e lá na FAP eu tinha uma professora chamada Sueli Petzirini, e ela já trabalhava com essa pesquisa, contar histórias, mas era focado para crianças em fase terminal de câncer. E paralelo a isso, eu já dava aula numa escola pública também, que eu comecei sim aos 18, dando aula, também em Zona Sul, e uma outra professora chamada Regina Machado, que é doutora, levou a tradição oral para a academia lá na USP, ela também já estava fazendo essa pesquisa. E ela ia contar histórias na escola que eu estava trabalhando. E aí a Sueli me liberou da aula para eu assistir a Regina. E quando a Regina começou a contar histórias utilizando dos recursos visuais, digamos assim, de objetos, dando vida para aquilo, então eu me interessei pela forma que ela atraía, conquistava a nossa atenção, mas sugerindo a imagem à situação e não entregando pronta, como faz a TV, por exemplo, ou quando faz um livro extremamente fiel à palavra, né? Porque se eu descrever ela é loira, de olhos azuis, eu já dei a imagem pronta. Agora se eu digo ela é bonita, feitos amores. Cada um vai interpretar a beleza daquela forma como ela conhece. Existe idade, lugar de onde veio, se estudou, não estudou, que é da tradição oral, que é dos antigos, que é dos viajantes, dos pescadores, dos mascateiros, dos sertanejos, né? Que é não entregar a história, mas é como se a história fosse uma sugestão, quase uma adivinha, sabe? Você quase que cria, né? É, uma criação, uma imaginação mesmo, assim, esse resgate da imaginação. E isso costurou muito, assim, na minha vida e o que está nas entrelinhas da história, né? Tanto que as histórias que eu escolho para contar, elas precisam também dizer alguma coisa que está comigo, né? Ou elas me escolhem, ou eu as escolho, mas tem uma cumplicidade, né? Para o meu olho brilhar, eu preciso vivenciar. Isso é uma propriedade da história. Eu falo para meus alunos, né? A gente decora palavras, mas as ideias não. Então, tudo que eu dependo de decorar, da palavra, eu esqueço. Agora, aquilo que eu vivencio, que eu experiencio, aquilo fica comigo. Vem para dentro de você. Então, quando você vai contar a história para o seu filho, se aquela história tem uma significação para você, com certeza, ou o olhinho dele brilha, ou ele pergunta 10 vezes, né, a mesma pergunta, é porque aquilo ali está conquistando, está pedindo a atenção dele. Então, você com certeza faz, né, você vai falar orvalho, uma pedra, raiva, amor. Então, na própria intensidade de cada palavra, você já trouxe a história e já foi orientando, foi conduzindo essa imagem para as pessoas, né?